boa gomojubara lebacoché igibara boa gomojuba. Olá, queridos internautas. Como prometido, voltamos aqui ao canal Babalorixá Edson de Oxum para que a gente possa dar prosseguimento ao prometido, aos nossos programas, a tudo que a gente ficou e se comprometeu de estar aqui compartilhando com vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de estar pedindo para que vocês, que são nossos amigos, que são gente de axé, que estão nos acompanhando, que possam estar aí realmente, em primeiro lugar, já participando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, que é de suma e extrema importância, para que a gente consiga realmente fazer com que o trabalho evolua, para que a gente, evoluindo esse trabalho, a gente consiga se manter no ar e conseguir se manter mantendo essas informações todas que são de suma importância para nós todos. Bom, este é o primeiro programa do nosso canal, o canal Babalorixá Edson de Oxum, e o programa se chama Com Licença dos Orixás. E, evidentemente, com a licença dos orixás, essa semana nós vamos estar falando sobre o orixá Exu. O orixá Exu, que é um orixá que, acima de qualquer coisa, é o primeiro em qualquer ritual que se faça. E eu gosto que, como todas as outras coisas que a gente tem trabalhado, na desmistificação de uma série de situações. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui e deixar como um recado para algumas pessoas, e para que realmente as pessoas consigam entender determinadas situações baseada numa informação de fonte segura que os nossos ancestrais trouxeram, nossos mais velhos estão sempre aí passando para a gente, que é uma coisa que gira em torno de uma palavra. As pessoas têm um hábito de usar a palavra e nominar isso como um ritual: despachar Exu. Essa palavra, ela não está errada, mas a compreensão das pessoas no Sudeste é um tanto quanto distorcida, como em algumas outras localidades do Brasil, a comparar com o Nordeste, onde a maioria dos cultos começaram, principalmente os cultos de orixá. Então, no Nordeste, quando se fala de despachar, fala-se a princípio da situação com os políticos, com os prefeitos das cidades do interior, que quando estavam mexendo com o público, atendendo as pessoas, eles falavam que o prefeito estava despachando. Então, baseado nisso, as pessoas terminaram utilizando essas palavras, que são palavras do dia a dia, que eram pelo menos palavras do dia a dia deles naquela época, e eles terminaram usando isso para que, como uma forma de que as pessoas estavam atendendo Exu. E esse atendimento realmente é exatamente assim, onde a gente pega com um ritual de evocação e de pedir licença para que Exu permita que nós façamos os nossos rituais de evocação a todos os outros orixás, a todas as outras divindades, e que ele mesmo não interfira nas situações de tudo que vai ocorrer depois. Então a gente fala despachar Exu é levar as suas coisas para a rua, atender Exu com a sua farofa, com os líquidos, com tudo que tem que ser levado para Exu, e atendê-lo assim nas suas vontades, porque as necessidades na verdade são nossas. Então essa questão de despachar não é mandar Exu embora ou tirar Exu da nossa presença. Exu sempre está presente conosco o tempo todo, e assim eu espero que continue até o fim dos tempos. Então Exu vai ser atendido quando a gente diz despachar. A gente serve a Exu para que Exu realmente abençoe os rituais e tudo aconteça em plena paz e harmonia. E esse porquê, essas perguntas que são de extrema importância, que é atrás disso que nós estamos aqui, desses porquês. Então, por que se deve servir a Exu, atender a Exu ou despachar a Exu antes de qualquer coisa? Porque existe sempre um porquê. Contam os itãs antigos que na criação do mundo Exu já estava presente.
Exu é a divindade da transformação. Exu é a divindade da transmutação. Então tudo o que aconteceu desde que Olodumare resolveu criar o mundo e a família de Oxalá, Exu já existia. Então quando Exu veio e Olodumare usou os poderes de Exu para que Exu, dentro do seu poder de transformação, de transmutação, e toda a matéria pudesse ser transformada, a partir daí, tudo aquilo que Olodumare, que os orixás têm necessidade de fazer, ficou determinado, decretado pelo Deus Criador, que antes de qualquer coisa, os orixás deveriam pedir licença a Exu, para que tudo ocorresse em paz, em harmonia, para que o nosso grande guardião e brincalhão não venha a intervir em qualquer situação de suma importância para nós. Então, desde uma situação pequena a uma situação gigantesca perante as divindades, é de suma importância pedir licença a Exu. Então nós precisamos, em tudo que vamos fazer, em primeiro lugar, se despacha. E quando a gente diz despacha, a gente serve a Exu, para que ele mesmo não interfira nos rituais que vêm a seguir. E mais adiante, quando nós estivermos falando sobre determinadas lendas de outros orixás, vocês vão terminar compreendendo, porque em toda lenda de orixá, em todo o Itã sagrado, tem uma participação de Exu. Em algumas situações, a gente vai ver que alguns orixás tentaram desrespeitar o que foi decretado, não servindo Exu primeiro, e terminou dando problema. Então a gente vai trabalhar em função disso, e mais adiante as perguntas vão se formulando e as respostas vão chegando, mas quem tiver qualquer tipo de pergunta ou curiosidade, pode estar entrando em contato também, como eu disse, e a gente vai respondendo de acordo com o possível, dentro da medida do possível. Quem é você? Exu. Sou bom para quem é bom comigo e mal para quem não sabe me reverenciar. E como a nossa proposta é falarmos sobre determinadas características e influências dessas características dos orixás de modo geral, hoje nós estamos falando de orixá Exu. Então, algumas características dos nossos orixás e sobre as influências referente à característica desses orixás que influenciam seus filhos e os seres humanos de modo geral. Então, é muito importante as pessoas saberem que a característica principal de Exu é a característica de ser um orixá extremamente próximo ao ser humano. Exu foi um orixá que, além de tudo, pelo poder da onipresença, pelo poder da onipotência e pelo poder da transmutação, de fazer realmente as coisas acontecerem e transmutar a matéria, porque existe um ditado que todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida: nada no mundo e no universo se cria ou se destrói. Tudo se transforma. E isso é baseado em Exu. Então nós temos aí algumas informações referentes a características que também têm uma influência muito grande cultural de acordo com determinados lugares. Então a gente vai falar em princípio sobre o sincretismo. Todos os orixás passaram por essa questão do sincretismo. Então os orixás são sincretizados com determinados santos católicos, porque na antiguidade, quando os escravos vieram da África para cá, com toda essa situação da diáspora, eles vieram e aqui eles não tinham direito de professar a sua fé. E ao ter essa proibição eminente no seu dia a dia, os negros tinham que se virar para poder professar a sua fé. Então eles tinham que exibir algum símbolo para poder realmente construir e constituir a sua fé de alguma forma. Então os negros terminavam criando alguns pedestais, onde eles colocavam os assentamentos dos orixás embaixo, faziam uma prateleira assim como essa mesa, para colocar um símbolo católico em cima. Então alguns orixás sofreram isso, e isso é o sincretismo. Do sincretismo surgiu, aonde colocaram os assentamentos de orixá Ogum, por exemplo, colocaram São Jorge em cima. Então nisso cria-se o sincretismo, onde todas as pessoas até os dias de hoje confundem São Jorge com Ogum. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge,
mas essa influência do sincretismo é uma coisa muito forte. Então todos os orixás terminaram passando por isso em algum momento e de alguma forma, com algumas referências, algumas variações de região para região, mas todos terminaram passando por isso. E essa transição do sincretismo é também um outro assunto que nós vamos falar mais adiante, que é um dos fatores que termina dando origem à nossa querida e respeitada Umbanda. Não é um fator absoluto, mas é um dos fatores, e é um dos fatores preponderantes. Então nós vamos voltar a falar sobre isso depois. Mas Exu não tinha realmente um santo predestinado para ser sincretizado. Então, como Exu foi sempre uma divindade com o poder de onipresença, de ter uma liberdade de caminhar por todos os lugares, nunca houve um local determinado onde dizer a origem de Exu é de tal lugar. Exu é a origem do mundo. O mundo não conseguiu reservar um ponto para dizer que era a origem de Exu. Então Exu está presente em tudo e em todos nós, na comunicação com o divino. Exu é o nosso guardião, mas é o orixá que também é mais próximo do ser humano. Então Exu termina tendo um contato muito intenso com as sensações humanas. E com isso, ele precisava ser sincretizado de alguma forma. E como o católico, o clero na antiguidade não tinha como rebater determinadas energias, e Exu realmente era uma energia que não podia ser rebatida em determinadas situações, o clero terminou demonizando o nosso Exu, até em função dos símbolos de Exu, porque os símbolos de Exu, que é o ogó, um falo de modo geral, um símbolo fálico, os grandes símbolos ancestrais da realeza, que são, dentre vários, o tridente. E como eles já tinham associado o tridente com o diabo católico, eles terminaram sincretizando o nosso lindo Exu com essa situação demoníaca que é o diabo deles. Mas realmente um não tem absolutamente nada a ver com o outro. Então, e para você que quer realmente ter à sua disposição o poder de Exu, que é o poder da transformação, dentre tantos outros, Exu é um orixá que faz com que as coisas se transformem na vida das pessoas. E toda essa transformação, tudo é baseado, como eu sempre digo, em uma palavra. Essa palavra é a palavra Ebó. Tudo que se diz em torno dessa palavra cria alguma polêmica, porque algumas pessoas terminam falando daquilo que não conhecem. Então ouve falar, ouve dizer e termina interpretando da maneira que acha melhor. E não é assim. Então, para você interpretar de uma maneira correta, a gente tem que, em primeiro lugar, saber a tradução literal dessa palavra. A palavra Ebó quer dizer sacrifício. Sacrifício no sentido de oferenda. Então, independente do sacrifício de animais, que as pessoas criam uma polêmica gigantesca em torno disso, com certeza no decorrer dos nossos vídeos vai ser um assunto que nós vamos estar abordando mais adiante, o sacrifício, ele é de modo geral tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente oferenda. Então uma vela, um copo d'água, a farofa que nós falávamos sobre jogar uma farofa na rua antes de começar determinado ritual, tudo isso é um ebó. Um sacrifício, uma oferenda. Então, todos aqueles que têm algum problema na sua vida, que têm uma necessidade e que acredita realmente que Exu possa estar te ajudando, existe essa possibilidade sim. E hoje o programa referente ao Orixá Exu basicamente se resume nessas pequenas palavras que nós estamos aí expressando. Então, gostaria realmente que vocês todos que gostaram, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, comuniquem, lá embaixo vocês vão ter a oportunidade de estar entrando em contato conosco, vocês podem deixar como comentários embaixo do vídeo alguma outra curiosidade e alguma outra questão que surja de acordo com aquilo que vocês vão vendo no vídeo. Então ficamos assim hoje, esperamos realmente
que a semana que vem vocês estejam aqui conosco. Orixá Exu, que é o orixá que nós estamos falando essa semana, abra o caminho de todos nós, que transformem tudo que tem de ruim na nossa vida em coisas boas e nós possamos alcançar tudo aquilo que nós esperamos na vida. Igibaraboa gomojubara lebatoxé. Igibaraboa gomojuba. Emabeko eko. Igibaraboa gomojuba. Lebareshu.